Amém? Graças a Deus por esse momento, esse período de estarmos aqui engrandecendo o nome do Senhor, através dos cânticos. E nós vamos passar para a meditação da palavra. Os irmãos aqui sabem, aqueles que estão nos visitando hoje, seja presencial ou online, nós temos meditado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós estamos fazendo essa série, iniciamos no mês passado, os hábitos da felicidade, baseada na carta aos Filipenses. Então, nós já meditamos sobre essas mensagens, iniciamos no capítulo 1 falando sobre o hábito da gratidão, como a gratidão nos faz ser pessoas felizes aqui, desfrutarmos desta felicidade. Lembra que nós temos comentado que nós podemos ser felizes aqui, não naquela felicidade plena, porque nós temos momentos difíceis, momentos de tristezas aqui, mas nós podemos ser felizes aqui, de uma felicidade que há em Cristo. Mas há alguns hábitos que nós precisamos desenvolver, alguns hábitos que nós precisamos praticar, e estes hábitos a Bíblia nos mostra. Quais são esses hábitos que nós precisamos exercitar? E nós iniciamos falando sobre o hábito da gratidão. Depois, no capítulo 1, versículo 12 ao 19, nós meditamos sobre o hábito de confiar em Deus. Saber que Deus usa coisas aparentemente ruins, mas no final Ele nos ensina e nos mostra que são coisas boas. Então nós devemos depositar a nossa confiança em Deus e saber que Deus cuida de nós. Mas também falamos sobre o hábito de servir. Quem serve, ele desfruta de uma felicidade. Quem serve a Deus e quem serve as pessoas, Nós falamos sobre isso comprovado até cientificamente, e também o que a Bíblia fala sobre o hábito de servir. E o hábito de ser humilde, o hábito de praticarmos a humildade, de sermos uma pessoa humilde. E falamos também, semana passada, sobre o hábito de amadurecer, o hábito de crescer. Semana passada nós meditamos no capítulo 3, versículo 7 ao 12. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, então eu quero fazer com você uma breve reflexão, a partir do versículo que nós paramos semana passada. Semana passada nós falamos sobre a maturidade, sobre o nosso dever como discípulos de Jesus, desenvolvermos o crescimento, desenvolvermos o amadurecimento. Nós não podemos ficar gatinhando para sempre. Nós temos que nos tornar maduros, nós temos que crescer. E encerramos então sobre a necessidade de reavaliar constantemente a nossa vida. Nós precisamos, o amadurecimento vem através de nós fazermos uma reavaliação da nossa vida. Nós vimos que Paulo fazia uma reavaliação. Ele disse, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo. E se Paulo disse isso, sendo Paulo, quem somos nós para nos acharmos que estamos bem da forma que estamos? Não, nós temos que prosseguir, desenvolver, amadurecer, nós precisamos fazer isso. A vida do discípulo, nós falamos, tem que ser uma vida de autoavaliação. Como nós já dissemos, nós precisamos reavaliar constantemente a nossa vida como discípulo de Jesus. Nós precisamos reavaliar as nossas atitudes como discípulo de Jesus. Nós precisamos reavaliar quais têm sido os nossos hábitos do dia a dia, no meio que nós estamos inseridos, no serviço, na escola, em casa, quais têm sido as nossas atitudes. Nós precisamos reavaliar se a nossa vida tem sido de fato aquilo que professamos. Se eu estou agindo aquilo que eu prego. Então a nossa vida precisa haver uma autorreavaliação constantemente. Mas eu não quero aqui chover no molhado com os irmãos naquilo que nós já falamos. Eu quero prosseguir então a reflexão de semana passada a partir da onde nós paramos. Por quê? Porque Paulo disse, olha, não estou dizendo que já obtive tudo isso,
que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo prosseguia adiante a fim de conquistar esta perfeição. Paulo ainda não estava satisfeito. Ele fala assim, eu aprendi a viver contente, certo? Eu aprendi a contentar-me no Senhor. Mas se tinha algo que Paulo estava insatisfeito, é essa busca desse relacionamento com Deus. Ele sabia que dava para melhorar, dava para crescer ainda mais, dava para progredir. Então, havia essa insatisfação de Paulo. Paulo não estava satisfeito do jeito que estava. Ele sabia que ainda poderia crescer mais, crescer em santidade, crescer o seu relacionamento com Cristo. E Paulo já sabia que Cristo havia o comprado, o conquistado para uma nova vida em Cristo. E uma vida feliz. Uma vida feliz. E essa vida só há somente em Cristo Jesus. E a partir daqui, então, eu quero refletir com os irmãos com algo que rouba a nossa felicidade, que muitas vezes rouba a nossa alegria, que o apóstolo fez questão de frisar, que para seguir adiante, para prosseguir, a fim de conquistar essa vida plena, essa vida abundante que há em Deus, Paulo, então, ele precisava romper com uma coisa, e esta coisa tira a nossa alegria e tira a nossa felicidade, que é o caminho da felicidade, passa pela opção do coração em rompermos com o passado. E o passado muitas vezes rouba a felicidade. O passado muitas vezes da pessoa rouba a alegria da pessoa. E para desfrutarmos de uma vida abundante, para desfrutarmos de uma vida feliz e prosseguirmos adiante e experimentarmos da felicidade que há em Cristo, nós precisamos então deixar o passado para trás. Temos que deixar o passado para trás. Paulo continua dizendo no próximo versículo, ele diz, não, irmãos, não, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Nisto o quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes deixar o passado não é fácil. Não é fácil. Porque muitos passados machucaram. Muitos passados foram formados por dores, por frustrações, por decepções, por traumas, mas mesmo assim, Paulo nos dá uma lição que mesmo sendo difícil, nós temos que fazer isso, romper com o passado, para desfrutarmos da felicidade. E sabendo que não era fácil, Paulo disse, olha, eu concentro todos os meus esforços nisto. Tem que haver dedicação, esforço, uma força intencional em algo. É preciso se esforçar nisso. E Paulo fala que ele concentrava toda a força, ele capitalizava toda a energia e investia nisso. Ele concentrava toda a sua força para deixar o passado para trás. Paulo estava dizendo que ele estava concentrando todos os seus esforços nisso. Porque ele precisava seguir em frente, seguir adiante. Porque Deus tem muitas coisas ainda para fazer. E ele não poderia perder tempo com o passado. Ele não poderia remoer o passado. Ele não poderia deixar o passado correr. Nós não podemos correr uma corrida, meus irmãos, olhando para trás. Ninguém corre uma corrida olhando para trás. E é isso que Paulo diz, nós temos que focar os nossos olhos à frente, adiante, no prêmio que é Cristo Jesus. Ninguém pode correr uma corrida vendo quem está vindo atrás. Nós não podemos perder tempo com isso. Como eu disse,
Não é fácil, muitas vezes, deixar o passado para trás. Mas eu quero frisar que mesmo assim é preciso. Mesmo assim, nós precisamos nos dedicar, não medir esforços para nos libertar do passado. E Paulo concentrava todos os seus esforços, esquecendo do passado, deixando para trás. Paulo não está falando aqui de ter amnésia. Não é disso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando que ele não seria refém do passado. Ele não viveria preso no passado. Ele deixaria para trás. Ele não era refém das coisas que aconteceram lá atrás. Meus irmãos, muitas pessoas não conseguem desfrutar da felicidade. Muitas pessoas não conseguem desfrutar da alegria do dia de hoje, aproveitar o dia que Deus nos deu. Não conseguem aproveitar o momento que Deus nos dá. Não conseguem aproveitar o presente, porque estão presos no passado. E eu quero destacar então algumas atitudes que têm a capacidade de nos deixarmos tristes. Algumas atitudes que têm a capacidade de nos deixarmos presos, acorrentados, tristes, se nós não rompermos com o passado e deixar para trás. E a primeira coisa, a mágoa. Muitas pessoas estão vivendo uma vida triste, porque lá no passado, trazem consigo até hoje mágoas no seu coração. Mágoas, coisas que aconteceram há anos. Muitas pessoas carregam consigo lembranças de abandono. Muitas pessoas carregam consigo lembranças de rejeição, lembranças de abuso, lembranças de violência. Muitas pessoas carregam consigo sentimentos de insensibilidade. Muitas pessoas carregam consigo a traição. E isso causa mágoa no coração. Vivemos em um mundo que nós esperamos muito dos outros e recebemos pouco. E isso magoa os corações. Esperamos muito de nossos pais, ou esperamos muito de nossos filhos. Esperamos muito de nossos cônjuges. E nem sempre toda a nossa esperança que nós depositamos se concretiza, mas pelo contrário, nos frustra e nos decepciona. E isso causa mágoa na pessoa. E eu sei que talvez você foi muito magoado no passado. Eu sei disso. Que talvez você foi muito machucado no passado. O que eu quero é que você entenda nesta noite é que Jesus de Nazaré, conhece toda a nossa dor, toda dor que sentimos, que carregamos no passado, mas Ele não só conhece essas dores, mas Ele foi até a cruz. Isaías nos diz que Ele carregou sobre si as nossas dores. Na cruz do Calvário, Cristo tem que nos libertar de todas essas dores. Muitas pessoas estão infelizes, tristes, carregando coisas lá de trás, e não desfruta disso que Cristo Jesus levou sobre si. Todas as dores. E carregam consigo este passado. Estávamos hoje no discipulado comentando sobre o livro do John Burke, A Obra-Prima e o Barro, e ali tem a história da Lisa. A Lisa narra a história que ela foi criada pela uma mãe, viciada em drogas, desde criança. E a mãe a abandonou por causa das drogas com o padrasto. O padrasto, então, passa a abusar da Lisa, quando ela não sabia nem o que significava a palavra sexo.
E quando a Lisa pega 12 anos de idade, então ela vai para a casa do pai buscando segurança. E em vez do pai lhe oferecer segurança, também começa a abusar de Lisa sexualmente. E então Lisa, ela aos 17 anos conhece um rapaz, vai morar com esse rapaz e este rapaz começa a violentar fisicamente Lisa. E a decepção que ela teve com o sexo masculino, então ela busca refúgio no sexo feminino. E começa a namorar, então, uma moça. E ela namorando esta moça, então ela começa a ir a uma igreja para causar um constrangimento na igreja com sua namorada. E ali ela fica por 4 anos, e nesses 4 anos a sua namorada larga dela, e ela participa da igreja por 4 anos sem falar nada, e um dia ela procura o pastor e diz que a raiva dela, ela queria demonstrar, namorando outra mulher. E o pastor começa então a auxiliá-la, e aconselhá-la, e ela diz que toda aquela mágoa foi liberta a partir do conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Por isso a palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele liberta nós das algemas, dos pecados, mas também liberta nós de todas as dores e tristeza, porque em Cristo Jesus nós temos a verdade. E muitas pessoas vivem presas ao passado, tristes com a mágoa que levam consigo. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a falta de perdão nos impede de desfrutarmos a felicidade e vivermos coisas novas no presente. A falta de perdoar as pessoas nos impede de encontrar a verdadeira felicidade que há em Cristo Jesus e ficarmos algemados no passado, tristes, e não vivermos as coisas novas que Deus tem para nós, que Deus tem para mim e para você. E a segunda coisa que nos prende ao passado é que a culpa. Quantas pessoas carregam consigo a culpa daquilo que fizeram antes de conhecer a Cristo Jesus? Quantas pessoas carregam consigo, presos no passado, tudo aquilo que praticaram antes dessa nova vida com Cristo Jesus? Muitas pessoas estão presas, carregando a culpa, e ficamos presos a esse passado. Paulo foi um homem que teve que lidar muito com isso. Paulo sabe o que ele está falando. Paulo diz que ele respirava ameaças de morte. Ele vivia para perseguir a igreja. Ou vocês pensam que Paulo não vinha na mente dele tudo aquilo que ele praticou lá atrás? É por isso que Paulo concentrava todas as suas forças, deixando lá atrás. Porque agora era uma nova vida com Cristo Jesus. Ele tinha que prosseguir, ele tinha que ir adiante. Jesus levou sobre si a nossa culpa. Jesus levou sobre si a minha culpa e a sua culpa, os nossos pecados, e obteve perdão para nós diante de Deus e nos reconciliou assim com Ele. E agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E as pessoas estão vivendo tristes, porque ainda não entendeu que Jesus foi o castigo que nos traz a paz, disse o profeta Isaías. Jesus levou sobre si toda a culpa, todos os nossos pecados. E hoje,
Já não vivemos mais para nós, mas vivemos para Cristo, e uma vida sem culpa, porque Cristo nos perdoou e o pagamento foi perfeito. Não sobrou nada para nós pagarmos, porque nem tínhamos condições de pagar. Mas Cristo rasgou a cédula e disse: está pago, está pago. Cristo levou sobre si todas as nossas culpas. Mas a terceira coisa, para deixarmos o passado para trás e que muitas vezes nos impede de vivermos uma vida feliz aqui, é a nostalgia. E nostalgia está na moda hoje, né? Mas o problema é quando a nostalgia, a pessoa se torna refém disso. Quantas pessoas não conseguem viver algo novo? Quantas pessoas não conseguem enxergar algo novo de Deus para ele? Quantas pessoas não conseguem ver Deus trabalhando hoje? Porque estão vivendo na nostalgia, porque viveu coisas incríveis no passado. Não consegue viver algo que Deus tem para eles hoje. Quantas pessoas dizem: antes que era bom, né? Quantas pessoas dizem: lá no início do casamento era bom. Ou então, quando nós namorávamos, era bom. E vive daquele tempo e não entende que Deus tem algo para o seu casamento hoje. Que Deus tem restituição para o casamento hoje. Que Deus pode restaurar a família hoje. E vive com um sentimento saudoso, nostálgico, lá de trás. E não conseguem ver Deus trabalhando no presente hoje. Porque somente lá atrás foi bom. Nós não podemos viver assim. Eu quero convidar você a viver o novo de Deus hoje na sua vida. A deixar a mágoa para trás, deixar a culpa para trás, concentrar todos os seus esforços para viver o hoje e ver Deus trabalhando através de nós e por nós hoje. Quantas pessoas têm nostalgia da igreja? Antigamente que era bom. Mas a igreja é hoje. Eu sou a igreja de hoje. Você é a igreja de hoje. Quantas pessoas vivem numa nostalgia? A igreja hoje não é como a igreja de antigamente. Na minha época de jovem que era bom. A Bíblia diz que os jovens são fortes. Mas você não deixou de ser igreja hoje. E as pessoas vivem infelizes, porque estão vivendo no passado. Sabendo que Deus quer nos usar hoje, no presente. E viver o novo de Deus. Porque Deus tem algo novo para nós a toda manhã que o sol nasce. Deus tem algo novo para nós. E tem um texto que eu gosto muito, que é Isaías 43, 18 ao 19. Esqueçam de tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Esquecer do quê? O profeta usado por Deus está falando com o povo de Israel, dizendo: esqueçam dos milagres lá, não como ingratidão, mas não ficam presos somente nos milagres lá atrás. Sejam gratos ao que aconteceu, mas não vivam dos milagres passados, porque o que eu posso fazer e o que eu vou fazer não é comparado ao que eu fiz lá. E olha que foi grandes milagres, hein? O que eu vou fazer, nada é comparado. Pois eu estou
prestes a realizar algo novo, mas esqueçam de tudo aquilo do passado. Que Deus tem algo novo. Vejam, eu já comecei. Eu quero convidar você a abrir os seus olhos e ser gratos a Deus por aquilo que Deus já começou a fazer. Por aquilo que Deus já está fazendo. E romper então com tudo aquilo que carregamos lá do passado, seja mágoa, seja culpa, seja nostalgia, mas viver o hoje de Deus em Cristo Jesus e saber que Deus está realizando grandes coisas e coisas novas hoje, por nós e através de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar o passado para trás e olhar adiante. Meu convite a você nesta noite, talvez você tenha vivido uma vida até aqui triste, cabisbaixo por tantas coisas, e eu não nego a você que talvez você passou coisas difíceis mesmo. Eu não quero que você negue isso, mas eu quero que você deixe lá atrás e viva o novo de Deus hoje. Nós precisamos deixar para trás o passado e olhar adiante. Não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Deixar o passado para trás é libertador. Deixar o passado para trás é uma experiência de vida nova e uma vida que há em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar a opção do coração de olharmos à frente e seguirmos adiante. Eu quero lhe dizer que Deus tem coisas novas para você, mas é preciso olhar à frente, olhar adiante, que Deus tem uma nova vida de felicidade para nós, e existe coisas à frente para nós, existe coisas para irmos à frente, seguirmos à frente. Mas nós não podemos ficar paralisados e presos. Nós precisamos nos abrir para o novo de Deus em nossas vidas, para um novo ciclo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos romper com isso e nos abrir para que Deus venha fazer novo em nossas vidas, porque tudo que Deus faz é bom, e todas as coisas se fez novo, e hoje não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma nova vida em Cristo Jesus. Mas nós precisamos romper, deixando todo o passado para trás. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei o que você vem passando no decorrer dos anos. Talvez você vai ter que chegar em casa para experimentar dessa felicidade, mandar uma mensagem de WhatsApp, ligar para alguém. Porque se não perdoarmos, nós não desfrutaremos da felicidade que há em Cristo Jesus. Talvez nessa noite a sua oração vai ser: Senhor, o que eu fiz antes de te conhecer, ficou claro para mim que o Senhor pagou na cruz do Calvário todos os meus pecados. Liberta-me desse sentimento de culpa, Senhor. Liberta-me. Ou então, na sua oração, você vai dizer: Senhor, não deixa-me ficar preso na nostalgia, que antes era tempos bons. Não, o Senhor tem ainda coisas melhores para fazer. Eu não sei o que você está passando hoje, mas o convite de Deus para mim e para você nesta noite é para que olharmos adiante e prossigamos,
seguir, correr sem olhar para trás, disputar a corrida sem se preocupar quem está atrás, porque lá na frente está o nosso prêmio, Cristo Jesus. Aliás, o que nós vamos fazer nesta noite? A ceia do Senhor. E o próprio Jesus disse: este é o meu sangue, o símbolo da, quem sabe? Este é meu sangue, o símbolo da nova aliança. Coisas novas. Deus tem um novo para nós. Mas nós precisamos nos libertar do passado e viver o hoje de Deus. O hoje. Sermos a igreja de hoje. Aproveitarmos a nossa família hoje. Aproveitarmos o casamento hoje. Não apenas relembrar do passado. Então, para refletirmos e praticarmos, deixar o passado não é fácil, mas é preciso. Concentre todos os seus esforços nisso. Tem que haver dedicação nisso. Tem que haver esforço nisso. Concentrar, potencializar. Porque é preciso romper com o passado. Segundo, o que tem te impedido de romper com o passado? Mágoa? Culpa? Cristo levou sobre ele tudo isso na cruz. O que tem te impedido de ser feliz em Cristo Jesus? É a mágoa. É aquilo que você carrega. A Lisa, na sua história, disse que quando ela conheceu Jesus de fato, ela não conseguiu ficar presa na mágoa e teve que perdoar o pai e o padrasto. E ela disse que o maior libertado de tudo isso não foi eles, mas foi ela. Foi ela. Ela precisou perdoar para que ela encontrasse a felicidade. Porque senão ela não conseguiria viver feliz, presa a tanto abuso, tanta violência que ela viveu. E terceiro, viva o novo de Deus em sua vida. Mas para isso, é preciso romper com o passado. Vamos saber que Deus tem algo novo todos os dias para nós. A cada encontro que Deus nos proporciona com alguém, é algo novo que nós temos de nos relacionar e levar as boas novas de Deus para eles. A cada dia que nasce, Deus, eu te agradeço por esta nova oportunidade que o Senhor me dá. Deus, eu te agradeço por esse alimento, por este novo prato de refeição que o Senhor me dá. Ah, mas antes que era bom. Não. Vamos exercer a gratidão no dia de hoje, agradecendo pelo dia, pelo presente. Sermos gratos a tudo aquilo que Deus fez lá atrás também. Mas aquilo que traz somente tristeza, deixa para lá. Deixa para lá. E viva o novo de Deus. Amém? Eu quero orar com você nesta noite, para darmos graças a Deus por esse tempo, por esta palavra. E se você está conosco, presente ou online, e esta palavra falou com você que você precisa se libertar do passado, eu quero convidar você a orar comigo aí onde você está. Que você precisa romper com alguns traumas, com alguns abusos verbais, físicos. Que você precisa romper com alguma traição, com um desprezo. Com alguma coisa que lhe aconteceu e você carrega consigo essa dor. Eu quero dizer para você que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Ou talvez você fala, não, para mim não tem mais jeito porque eu faço tantas coisas. E esse sentimento de culpa não quer deixar você
para que você dê um passo adiante e consiga ver coisas novas de Deus. Eu quero dizer a você que Cristo é o castigo que nos trouxe a paz. Então eu quero orar com você nesta noite, que quer experimentar desta felicidade que há em Cristo Jesus, rompendo então com essas coisas. Você que carrega mágoa de pais, de pessoas, parentes, eu quero convidar você a experimentar essa verdade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento, te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor já fez lá atrás. Mas eu não quero ficar preso lá atrás, eu quero viver o novo de hoje. Deus, eu quero romper com as coisas que machucaram. Eu quero romper com as coisas que nos trazem dores. Deus, eu quero romper, Senhor, com tudo aquilo que não edifica, que não agrega. Mas eu quero, Senhor, neste momento, ser transbordado de uma vida abundante que há em Ti, Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor,